Bom, vamos falar da parábola dos vinhateiros homicidas. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, fechou-a com uma cerca viva. Escavando a terra, ele edificou uma torre. Depois, tendo alugado a vinhateiros, ele se foi para um país distante. Ora, o tempo das frutas estava próximo. Ele enviou então seus servidores aos vinhateiros para recolher os frutos de sua vinha. Então se inscreva aqui e vamos lá. Mas os vinhateiros, tendo se apoderado dos seus servidores, eles agrediram um, mataram outro e lapidaram um terceiro. Ele lhe enviou ainda outros servidores em maior número que aqueles primeiros, e foram tratados da mesma forma. Enfim, ele enviou-lhe seu próprio filho, dizendo para si: terão algum respeito pelo meu filho? Mas os vinhateiros, vendo o filho, disseram entre eles: eis aqui o herdeiro, vinde-o, matemo-lo, e seremos senhores da sua herdade. Assim, tendo-se apoderado dele, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, o senhor da vinha vier, como ele tratará os vinhateiros? Responderam-lhe: fará perecer miseravelmente estes perigosos e arrendará sua vinha a outros vinhateiros que lhe tornarão os frutos em sua estação. Isso está em Mateus capítulo 21, no versículo 33 a 41. Nós vamos ver que o pai de família aqui é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que ele estabeleceu. Os vinhateiros aos quais arrendou a sua vinha são os homens que devem ensinar e praticar a sua lei. Os servidores que enviou até eles são os profetas que fizeram perecer seu filho que ele enviou. Enfim, é claro que aqui se refere a Jesus, que eles mataram do mesmo jeito. Como, pois, o Senhor tratará seus mandatários prevaricadores de sua lei? Ele os tratará como foram tratados seus enviados, e chamará outros que lhe renderem melhor, completo dos seus bens e da sua condução da sua manada. Assim, tendo sido escribas, príncipes, os sacerdotes e fariseus, assim o será quando ele vier de novo. E contará a cada um do que tenha feito de sua própria doutrina. Tirará a autoridade de quem dela tiver
abusado. Porque quer que seu campo ele seja administrado conforme a sua vontade. Então, após 18 séculos, a humanidade, chegada à idade viril, ela está madura para compreender o que o Cristo só fez aflorar. Porque, como ele próprio dizia, não teriam compreendido. Ora, a qual resultado chegaram os que durante este longo período têm sido encarregados de sua educação religiosa? Em ver a indiferença suceder-se à fé e a incredulidade se erigir como doutrina, e em nenhuma outra época, de fato, o cepticismo e o espírito de negação, eles não foram mais propalados em todas as classes da sociedade. Mas se alguma das palavras são encobertas por alegorias, por tudo o que concerne a regra de conduta, nós vamos ver que as relações homem a homem, os princípios morais dos quais ele faz a condição expressa da sua salvação. Isso está também no Evangelho conforme a doutrina espírita, no capítulo 15. Ele é claro, explícito e sem ambiguidade. O que fez das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez aos seus apóstolos de converter os homens pela doçura e a persuasão, a simplicidade, a humildade, o desinteresse e todas as virtudes em que ele deu o exemplo. Vejam que em seu nome os homens se lançaram o anátema e a maldição. Massacraram-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Fizeram um Deus ciumento, cruel, vingativo, parcial daquele que se proclamou infinitamente justo, bom e misericordioso. Sacrificou-se a este Deus de paz e de verdade mais de milhares de vítimas nas piras pelas torturas e as perseguições, o que jamais sacrificaram os pagãos pelos falsos deuses. Venderam-se as preces e os favores do céu em nome daquele que perseguiu os vendilhões do templo e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebeste. O que diria o Cristo se vivesse atualmente entre nós?
se ele visse seus representantes ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes no mundo, enquanto que ele, mais rei do eu, os reis da terra, ele fez sua entrada lá em Jerusalém, montado num asno. Não estaria ele no direito de dizer: o que fizestes de meus ensinamentos? Vós que lisonjeais o bezerro de ouro, que fazeis em vossas preces uma ampla participação aos ricos e uma mirrada participação aos pobres. Neste caso que vos tenho dito, e ele disse: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então só nos resta saber. Mas se ele não o está carnalmente, não está em espírito, e como mestre da parábola, ele virá pedir conta aos seus vinhateiros do produto de sua vinha, quando do tempo da colheita chegar. Esta é a parábola dos vinhateiros. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.